Então, estudo 36 de Lucas. Gente, eu não acredito em coincidência, tá? Então, o estudo de hoje, veio, gente, eu já comentei com vocês, um ano estudando o Evangelho de Lucas é muita coisa. Mas olha que interessante o que nós vamos estudar hoje com o nosso dia aqui. Hoje nós estamos em 28 de março de 2024, quinta-feira, quando no Brasil a gente chamava de quinta-feira santa, sexta-feira era feriado, sábado também. Aqui nos Estados Unidos é meio diferente, mas a data continua. E eu quero comentar uma coisa com vocês antes da gente começar, que foi o seguinte, uma coisa que me preocupou sobremaneira. Eu tenho uma amiga que serve ao Senhor, tudo legalzinho, e a minha igreja vai ter culto amanhã, né? E eu falei para ela: Ah, você não vem? Ai, não vou. É coisa de morte, é muito triste, eu não gosto disso. Gente, eu fiquei tão assim, eu falei: Uai, que isso? Ah, não, é de sexta-feira, é só morte, é tristeza, ai, é muito pesado. Aí, o que eu parei para pensar? O que eu sempre dizia em termos de jovens. Nós temos uma geração junto conosco, convivendo junto, e que não sabe, não tem noção das coisas. Então, qual é a nossa função no meio que nós vivemos? A gente tem o hábito de achar, só porque está na igreja, conhece tudo. Então, assim, conhece aqui. Agora, eu achar que eu não gosto da Sexta-feira Santa porque é triste, gente, eu olhei para a Rebeca olhou para minha cara e falou: vamos para outro canto, porque realmente foi uma coisa que eu não entendi. E exatamente a questão da essência, o que, que é, qual é o significado, né? Então, hoje, nosso estudo a gente começa quando Jesus entra em Jerusalém pela última vez, né? Que ele está entrando, ele já sabia tudo o que ia acontecer, e é o começo, né? É o começo. Então, foi comemorado no domingo passado, domingo de Ramos, que foi quando Jesus entrou em Jerusalém. Então, nós vamos estudar esse texto e vamos ficar pensando aqui na nossa cachola se todas as pessoas que convivem com você sabem realmente, porque às vezes você acha que todo mundo sabe porque convive no mesmo ambiente, mas nunca ninguém explicou. É óbvio para mim, mas de repente não é óbvio para você. Você caiu de paraquedas, você não. Então, é assim, sinceramente, eu fiquei chocada, e é uma pessoa que eu amo demais, né? Nem tem, é convertida e tudo bem, mas para você ver como é necessário o estudo da palavra. Existe uma moda agora nas igrejas que é só culto de adoração. Não tem estudo bíblico. Então, o pessoal vai no culto do oba-oba, ai, aleluia, glória a Deus, pega a energia e vai gastar durante a semana. E não estuda, não estuda. Então, uma vez eu vi um músico falando para mim que escola dominical é uma instituição falida. Eu falei, que isso? Escola dominical, para mim, é estudo bíblico, não é falido nunca. E aí agora você vê o resultado das pessoas que têm esse pensamento, tá? Então, assim, eu agradeço por vocês estarem aqui estudando com a gente e permaneçam, permaneçam. Não pode assistir online? Grava, tá sempre lá no YouTube, sobe, vai, porque sempre você vai ter uma novidade, uma coisa que você vai aprender. Então, é assim, o tempo urge, eu creio que Jesus já está às portas. Então, como que eu vou pregar a volta de Cristo se a pessoa não sabe o porquê que ele foi? Entendeu? Então, é assim, são os rudimentos. Então, Paulo fala, né, de dar leitinho, e às vezes a gente acha que todo mundo já está na hora da feijoada, mas tem gente no meio da gente que precisa ainda do leitinho. Eu não estou dizendo que as pessoas não são salvas, não estou dizendo nada disso, mas é o quê? Se você é salvo e morre, beleza, você não teve a vida abundante aqui. Você teve uma vida conturbada, morreu, se arrependeu, tá? Morreu, é salvo, vai para o céu, ok. Mas é a vida abundante aqui. Então, ter um encontro com Cristo tem que transformar a sua vida aqui. Você tem que ter uma vida para andar em vitória. Então, como você vai andar vitória? Se você conhece as lutas. Se você não conhece as lutas, você vai na beirada. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida das pessoas que estão realmente procurando aprender e crescer a cada dia, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda estão meio fora, não sabem. E aí é o que eu coloco como a nossa responsabilidade, tá? É tentar levar conhecimento da palavra para as pessoas. Ai, mas eu não sei falar. Fala o que Jesus fez por você. Se você não sabe falar, pregar o evangelho do jeito que você acha que tem que ser, fale o que Jesus fez por você, porque às vezes aquela pessoa precisa ouvir isso.
tá? O que é que ele fez por mim? Então, vamos começar agora e, assim, sempre com essa consciência. O que é que eu vou aprender hoje? Então, a minha oração hoje é o seguinte: o estudo já estava pronto, eu terminei de fazer ele na quarta-feira, mas a minha oração hoje é o quê? Que o Senhor revele alguma coisa da sua palavra para a minha vida e que eu possa transmitir isso para os demais, tá? Então, acho que isso é um desafio para todas nós, então vamos embora. Lucas 19, de 28 a 48, são só 20 versículos, mas tem coisa pra caramba aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta: por que você acha que essa entrada em Jerusalém era importante? O texto diz o seguinte: e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam segundo o que lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? E responderam: porque o Senhor precisa dele, tá? Isso é o que diz o texto. Então, eu vou fazer uma pergunta em cima disso aqui. Por que que essa era tão importante? Porque foi a última vez. Jesus sabia que ele estava, que era o começo do fim, e ele sabia que era a última vez que ele estava entrando em Jerusalém, tá? Agora vamos lá. Por que que você acha que foi um jumentinho? Então, vamos no seguinte. Em Zacarias, a profecia diz, tá? Diz o seguinte: que ia vir, né? Que Jesus ia entrar com. Tá, 9 de 9 a 10, tá? Tá lá o alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, o Salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9, tá? Então, por que que você acha que ele entrou num jumento? Por quê? Vamos ver. Você vai no Apocalipse que ele vai voltar num cavalo. Então, é como um rei montado num cavalo branco. Isso aí está lá no Apocalipse. Se você ainda não sabe, pega o nosso estudo do Apocalipse lá no YouTube, você vai ver. Então, o que que acontece? E aqui não, ele entrou num jumento. Por quê? O cavalo tipifica o poder. Então, era o que o povo estava esperando. Um libertador político. Então, o povo era oprimido por Roma e eles acreditavam que ia vir o Messias montado num cavalo branco para abalar tudo. Tá? E, de repente, veio Jesus de outra maneira, falando de outro reino, de outra coisa. A libertação dele é algo mais além. E o jumento, ele é o quê? Ele é um bicho humilde. Então ele veio no jumentinho, e eu vi o Cláudio Duarte dizendo que era os carros 0 km, porque Jesus era poderoso, então ele pediu o carro 0 km, então não era assim. Mas a verdade é que o jumento, ele obedece, o cavalo tem meio vontade própria, ele tem que ser domado para ele fazer o que você quer. E o jumento não, tá? Então o jumento, assim, ele obedece o que você vai fazer. Então, o que que acontece? O jumentinho indicava que Jesus entrava pacificamente e um salvador humilde, não como um conquistador de cavalo de guerra, tá? Então, na segunda ele vai vir com poder e glória, mas quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou no jumento para mostrar que ele era pacífico e humilde e que ele não vinha para restaurar o governo social e político da época, tá? Por isso que tem muita gente que deu pau na cabeça. A maior parte dos judeus hoje são cristãos, aleluia, mas tem alguns ainda que não reconhecem Jesus, porque Jesus veio humilde, tá? Então, é isso aí, por isso que ele tinha que entrar num jumentinho. Ok. Segunda, porque... Aí, ó, a segunda eu já respondi na primeira. Porque Jesus entrou montado no jumento. Então diz: e aí trouxeram e pondo suas vestes sobre ele, ajudaram a Jesus a montar. Indo ele, estendiam o caminho com suas vestes. Eles fizeram um tapetão. E o muito legal, curioso dessa história, que Jesus entrou. Quem já assistiu o filminho de Sexta-feira Santa? Ó, amanhã tem bastante, tá? Até Netflix está com um filminho de Sexta-feira Santa. O que é que você vê? As pessoas pegavam palmas e cantando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quem cresceu na igreja sabe a musiquinha decor. E ok, fizeram tapete com as roupas para Jesus entrar. E, é, são as mesmas pessoas
que depois estavam gritando: crucificam. Eu quero Barrabás livre. Então, o que aconteceu com essas pessoas nesse meio do caminho? Em uma semana. O que aconteceu com essas pessoas em uma semana? Então, eu pergunto para mim e para você agora, tá? Será que eu não tô, o meu comportamento, muitas vezes, eu tô como essas pessoas que a hora que vê, eu quero Jesus, é lindo, me ama, me ama. Na hora que eu tenho que decidir alguma coisa crucial, não, prefiro Barrabás, o meu pecadinho de estimação. Tá? Já parou para pensar nisso? Então, é muito curioso a gente se colocar nessa situação. Meter o pau naqueles que fizeram isso. A gente faz isso direto. Quando você quer Jesus numa igreja, amém, quero Jesus, transforma a minha vida. Canta aquela música, né? Aquele corinho maravilhoso de entrega, né? Senhor, eu sou teu, a minha vontade é te servir. Ok. Na quinta-feira, vem alguém e te coloca uma situação que você tem que optar pela santidade ou pela vida antiga. E a gente prefere o Barrabás. Então, o Barrabás aqui representa a nossa vida de pecado, né? E de repente a gente está mandando. Então, assim, eu quero Jesus na minha vida, contanto que ele não se intrometa muito. Eu tenho um vídeo no YouTube, acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz de mensagem, que eu falo sobre a faxina, né? Faxina na vida. Você deixa Jesus limpar a sua casa inteira ou tem isso aqui não precisa, pode deixar que eu cuido. A minha vida sentimental, pode deixar que eu cuido. Minha vida financeira, pode deixar, não se intromete aqui, não. É isso que a gente fala das pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento lá para lá. Nós fazemos isso ainda. E nós, inclusive, que estamos dentro das igrejas, numa num patamar diferente, mas é a mesma coisa, a atitude é a mesma. Aceitar Jesus quando está tudo na festa e na hora de se decidir, a gente está elegendo Barrabás, tá? Mas isso era o ensino para a semana que vem, então já pulo. Vamos lá. Terceira pergunta. Qual a razão da alegria do povo vendo Jesus entrar? Então, ia entrando, quando se aproximava e descia do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo estava feliz porque acreditaram que Jesus vinha tirá-los do opróbrio. Gente, essa palavra é horrível, tá? É o ápice do nada, né? Da subserviência. Então, as pessoas estavam esperando, estavam alegres, porque, finalmente nosso Salvador chegou, aquele que faz milagre, então está tudo bem. E eles cantavam Hosana. Hosana, o que quer dizer a palavra? Salve-nos. Salve-nos. É um termo que vem do hebraico e é usado muito pela Igreja Católica e a tradição judaica. E ele aparece em muitos lugares da Bíblia, você vai ver Hosana. E Hosana é salve-nos. Então, eles viram Jesus entrando, ficaram alegres e pedindo para que Jesus os louvasse, os salvasse. E a gente está cansado de ver gente nas igrejas que chama Osana, né? Tem até a Rosana que é para disfarçar um pouquinho, mas tem gente que chama Osana com H mesmo. Então, Osana quer dizer o quê? Salve-nos. Então, você vê que o que as pessoas estavam fazendo não estavam simplesmente alegres porque Jesus estava entrando, eles estavam pedindo a salvação do quê? Do povo oprimido por Roma, tá? E aí, vamos lá. Pergunta 4. O que você entende nesse texto? Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meia multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Mandaram a moçada calar a boca, na verdade. Queria que a moçada calasse a boca porque estava fazendo digamos assim, um fuzuê, um estrondo, estava tirando como é que é? A paz, a tranquilidade da região lá. E Jesus entrou e eles mandando, né? Fica quieto. E Jesus falou: se eles não falarem, as próprias pedras clamarão. O que você entende nesse texto? Cada um pensa aí uma coisa com você. Eu penso no seguinte: eu era adolescente, assim, 12, 13 anos, era fãzona do Lulu Santos, e o Lulu Santos fez uma música que eu falei: Uau, o que é isso? Então ele fala: a música diz que vai ter um dia que ele vai vir
e ele não vai deixar pedra sobre pedra, e não sei o que. E eu falava assim, gente, o Lulu Santos, que tem essa vida que a gente conhece. Nessa época eu não conhecia metade da vida dele, tá? A outra metade que se revelou agora eu não conhecia. Mas eu falava, isso aí ele está pregando. Aí Renato Russo faz uma música sobre 1 Coríntios, né? Que é o amor, a música chama Monte Castelo, é o amor. Então ele fala isso aí, você fica pensando, o que é isso? Exatamente porque nós não falamos, o plano de Deus não vai ser frustrado se você disser não. Se você desperdiçar a oportunidade, porque Deus é Deus, ele vai pegar outra pessoa para fazer. Mas ai daquele que tinha que fazer e não fez. Então, isso é uma coisa bem confrontante. Então, é assim: se você não está pregando o evangelho 24 horas por dia, por palavras ou atitudes, você já está errado. Porque se fosse para você ser salvo e ir para o céu, você convertia, subiu. Não. No entanto, o quê? Nós ficamos aqui para poder testemunhar. Então, se você não faz, vai levantar um Renato Russo e vai fazer uma música com o texto de 1 Coríntios 13, tá? Que é do amor. Você vai ver Roberto Carlos fazendo uma música que é sobre o evangelho. Nós vemos o Lulu Santos falando, então muitos outros estão falando, e são pessoas, de repente, que ainda não encontraram a Cristo e que estão falando aquilo que você não faz. Já parou para pensar nisso? Se as pedras, porque Deus pode fazer as pedras clamarem, mas ai de mim se eu for omissa. Pensa bem, muitas vezes, e olha, ainda tem mais longe, às vezes eu não sou omissa, simplesmente omissa, eu sou uma pedra. Porque às vezes você é uma pedra no caminho de alguém, você acaba dando um antitestemunho, você serve para tropeçar, para os crentes tropeçarem, porque você tem o seu evangelho formatado de acordo com a sua mentalidade. Então, gente, isso é muito sério. Ai, mas eu não sei falar. Não fala, viva o evangelho. Muitas vezes você vai falar com o seu exemplo, com o seu comportamento, sabe, com as suas verdades. Então é assim, você ensina o filho, não pode mentir, papai do céu não gosta. Aí bate na porta, fala que eu não tô. Não é? Isso são as pequenas coisas que nós fazemos. Então aí você vai me dizer assim: ah, mas isso não acontece. Examina na sua vida se não tem lugares e situações que você está contradizendo a sua palavra com as suas atitudes. Tá? Então, isso é defraudar o evangelho. Então, quando você é omisso, Deus vai levantar outro, mas depois você vai ter um papinho junto com ele lá, tá? Então, aí é questão de você analisar agora e ver exatamente aonde que é que eu poderia ter um comportamento diferente. É por isso que a gente estuda a Bíblia, né? E a gente se diverte com essas histórias, né? Vamos lá, pergunta 5. Aí fica mais uma perguntinha aí. Você vai descobrir nessa semana qual é o outro exemplo de pedra clamando, tá bom? Então fica aí, lição de casa. Pergunta 5, vamos lá. O que causou o choro de Jesus por Jerusalém? Gente, isso eu vou até ler o texto inteiro para a gente poder ver. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Olha que coisa, e Jesus chorou de pena de Jerusalém. Então vamos ver uma coisa aqui. Né? Tudo que aconteceu com Jerusalém, com Israel, todo mundo sabe. Ainda mais agora, né? Tá na moda por causa dessa guerra. Mas eu vou falar uma coisa. Vamos lá lembrar. A visão do Vale de Ossos Secos. Nós já vimos muito filminho, o que é, né? Um vale, uma vala cheio de ossos que vão se juntando aqui. Foi a visão do profeta do Vale de Ossos Secos, tá bom? E aí diz o quê, né? Que Deus fala para o profeta: vai lá, profetiza e vai se levantar um exército que vai arrasar sobre a terra, ok? Tudo bem. Ezequiel teve essa visão, aí o negócio passou, aí depois, né, entrou Jesus, eles não reconheceram Jesus, Jesus foi morto lá, e papapá, e Israel começou a ter os problemas. O que você acha
que foi o Holocausto. Tá? Eu não estou defendendo alemão, não, tá? Porque eu acho que é complicado você tomar partido numa coisa que você não sabe. Então, é assim, foi um genocídio, então eu sou contra qualquer atitude drástica, tá? Não é porque meu pai era alemão que eu vou dizer que o Hitler estava certo, né? Não tem nada a ver. Mas o que foi isso? Tá? Foi uma consequência dos antigos que eles fizeram. Os judeus mataram Jesus. E aí, quando você ouve, e é assim, é tão legal com o Estado de Israel, e Jesus fala, ore por Israel, né? Ame Israel, porque realmente é lá que a coisa acontece. E aí você vê quem viu as cenas do Holocausto, aquelas valas jogando os corpos lá dentro, é muito parecida. Então, eu acho que o Holocausto é a visão de Ezequiel, porque hoje o exército de Israel ele é o mais bem capacitado do mundo. O exército de Israel comporta toda a população, porque todos têm que servir. Então, não é só os homens, as mulheres e todo mundo serve ao exército. Então, é um exército super poderoso. Se é esse que não é o mais preparado do mundo, ele está caminhando para isso. Então, o que Ezequiel estava vendo? Ele estava vendo o holocausto, aquela vala de ossos secos, e Deus fazendo, e Deus falava para o profeta: profetiza em cima disso, você vai ver. E aí os ossos se juntaram, viraram pessoas e se transformou num exército. Então, você olhando naquela época, tanto na época do profeta como na época do Holocausto, você não tem essa visão. Mas nós que já estamos longe, você consegue ver de uma maneira mais ampla e você vê, a Bíblia nunca falha. Nunca falha. E aí você fala, temos que orar por Israel. E Jesus chorou por Jerusalém, porque ele sabia o que ia acontecer. Embora ele não quisesse, na verdade, ele queria que todos se salvassem, por isso que ele foi, ficou uma semana ainda lá batendo perna em Jerusalém, e ele sabia o que estava acontecendo. Então, por isso que ele chora a hora que ele vê, porque ele sabia o que ia estar preparado para Israel. E Jesus é Deus. Então, ele sabia de todas as coisas, tá? E por isso que ele chora na frente quando entrou na cidade. Então, vamos lá. Pergunta 6. Se Jesus veio trazer amor e paz, qual a razão da atitude dele no templo? Aí vamos lá ver isso aqui, que legalzinho. Ai, Deus é amor. Jesus é amor. Ai, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ah, posso cometer um pecadinho aqui, que aí no final da história Jesus é amor, aí ele me perdoa. Aí eu cometo todos os pecadinhos durante a semana, chega no domingo, eu oro na igreja, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Cara, como que você tem coragem de ter multidão de pecado não confessado? Como é que faz, né? Então, o que Jesus fez? Quando ele está entrando lá, ele entrou no templo e viu o quê? Feirinha dentro do templo. Então, ali diz, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Isso aqui é o primeiro ponto que nós temos que ter na nossa mente, é a primeira vez que coloca o quê? Você trazer para a igreja, tá? A igreja para o templo, você trazer as coisas do mundo para o templo. Então é muito fácil eu falar, mas ele estava lá, desceu o chicote, desceu com o chicote mesmo, viu? Porque Deus é amor, mas é fogo consumidor também. E ele não negocia a santidade do seu templo. Então, o que eu digo para você aqui? Olha que profundo. O que é o templo do Espírito Santo hoje? Sou eu, é você. Que a partir do momento que você se arrepende e reconhece a Cristo, o Espírito Santo habita em você. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Como que você está profanando a santidade do templo? Uma vez eu estou na igreja e eu sentava na frente, né? Aí daí a pouco vem cutucando, me chega uma revista do Avon, não, é sério, com um bilhetinho assim, o pedido vai amanhã. Isso no meio do culto de domingo à noite, tá? Eu fiquei olhando, aí eu vi que eu olhei para o lado e aí umas fulanas já estavam marcando. Gente, o que acontece? Você vai falar, mas então na minha igreja ninguém vende nada, tá certo. Ok. Não tem igrejas que estão vendendo bênção. Olhinho ungido, tem uma denominação no Brasil aí que agora tem no mundo inteiro,
que vendia óleo, azeite, não sei de onde. Meu, ele teve que comprar um petroleiro para trazer tudo aquilo, os vidrinhos, põe nos vidrinhos e vendia. Eu já contei para vocês, quem não ouviu vai ouvir agora, que uma vez eu tinha uma cliente que era psicóloga, ela tinha que fazer um trabalho na faculdade e a única igreja que estava aberta na segunda-feira era essa denominação, e ela foi lá. E ela chegou lá, o pastor estava vendendo palmilha. Sabe o que é palmilha? Aquele negocinho que vai dentro do tênis? Vendendo aquilo para você colocar no pé, ir numa loja de carro, pedir para ver o carro, entrar e pisar, porque onde pisar a planta dos seus pés você vai receber. Mandava ir na imobiliária, pega a chave de uma casa, anda na casa com essa palmilha que você está determinando que é aquela casa para você. E ela viu o povo comprando a tal da palmilha, vendendo bênção. Gente, eu sei de um pastor que você convida ele para ir pregar, o preço é o seguinte: com profecia ou sem profecia? Tipo assim, com profecia é 1.000, com profecia é 2, tá? Isso aí é isso aqui. É isso aqui. Não é simplesmente botar uma barraquinha de limonada na porta da igreja, tá? Não é você fazer uma cantina para ajudar a obra missionária. É muito mais sério. O que estão vendendo, usando o nome de Deus para vender, para comércio, gente? E aqui Jesus não foi lá, passou a mãozinha na cabeça deles e falou: não faz isso, menino, não. Catou o chicote, desceu a lenha. Desceu a lenha. Minha mãe falava o rei, né? Desceu, não sei o que é o rei, mas deve ser alguma coisa de bater. Então, o que acontece? É isso. Jesus é amor, ele veio para salvar, ele sabia que ele ia morrer, mas quando ele se deparou com a profanação do templo, surtou, catou um chicote e desceu a surra no povo. E ele pode fazer isso com você. Será que nós não estamos com um comportamento que a qualquer hora Jesus pega e fala: não, essa não. O Espírito Santo pega e fala assim: eu não posso morar aí nesse lugar. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e habita em nós. Então é assim, não vai em nenhum lugar, eu falo muito para adolescente, né? Não vai em algum lugar que o Espírito Santo vai te esperar na porta, que ele não possa entrar. Só vá em lugares que você sabe que não vai estar sozinho, tá? Que o Espírito Santo está com você. E você sabe que tem alguns lugares que não. Ai, mas eu vou profetizar, eu vou pregar para drogar, então eu vou na boca de fumo. Ô, cabeção, tudo tem limite. Se você for chamado para isso, ok, Deus te abençoe. Mas você entendeu exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Bom, e aí a sétima pergunta diz o seguinte: a que Jesus se dedicou desde sua entrada em Jerusalém? Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou. Aí o que ele fez? Não, olha, diariamente Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Jesus pega e começa. Ele sabia que ele tinha uma semana, e começa a pregar, a dar uma mensagem de salvação, e ele ia ensinar no templo. Veja bem, ele não ia orar, fazer milagre nem nada, ele ia ensinar. E nós estamos subtraindo isso da nossa vida. Você, nós não, que a gente está estudando, mas estou dizendo, a maior parte das pessoas, ela pega o oba-oba e ela esquece de se aprofundar. E o que acontece? Quanto mais você estuda a verdade, mais a sua cabeça abre, mais você é abençoado, que você conhece as coisas que você tem direito. Tem muita gente que fica morrendo num canto lá, chorou, me engano, sem nada, com o pratinho na mão, sendo que tem tudo, tá? O pacote vem completo. Uma vez eu estava no avião, estava indo para o Brasil, sentou uma mexicana do meu lado, ela abriu um negócio de isopor e começou a comer uma comida, que é assim, que pega um pão e vai comendo assim. E aí eu fiquei, deixa eu comer, né? Aí quando veio a aeromoça perguntando o que queria, ela falou, não, eu já comi. Eu falei para ela, não, você tem direito. Ah, eu tenho direito? É, já está incluído. Quer dizer, viajando de avião, a comida estava paga e não sabia. Então tem muita gente que não sabe a que tem direito. E você só vai saber se você estudar, ficar esperando uma palavra, uma vez por semana, no muito, que é uma frase, uma bênção que o pastor pega para pregar sobre aquilo e achar que tá bom, desculpa aí. Então é por isso que nós temos essa geração de crentes que não estão nem com nada, porque alimenta a sua alma uma vez na semana e alimenta o corpo quantas vezes por dia?
tá? Então, essa é a diferença. Então, Jesus entrou e foi ensinar no templo. Para quê? Para reunir o maior número de pessoas. Só que esse povo, gente, é isso, esse povo aqui, que eles estavam, ai, Osana, me nos salve, entrou, Jesus é bom, não sei o quê, que estava aprendendo no templo, foi o mesmo povo que uma semana depois estava pedindo por Barrabás. Então, eu acho que hoje a mensagem que eu tenho é essa, sabe? O que é, na minha vida, o que é o Barrabás? E o que é o Domingo de Ramos? O que é que está acontecendo na minha vida que de repente eu vou tirar e vou substituir pelo pecado? Então, qual é o seu lado que você vai deixar, né? Paulo fala muito desse dilema, né? O que faço é o que quero é o que não faço, porque nós temos esse dilema que é o seu eu e é aquele que está sendo renovado, né? Então, isso tem que ser uma constante na nossa vida. Uma constante, eu vou falar para você, a cada vez que você vencer uma batalha, você sobe um nível. Então, é muito engraçado você pedir para Deus te ensinar coisas, pedir para Deus te mostrar coisas. Esteja preparado, isso é para pessoas corajosas. Covarde não tem essa coragem. E eu fiz isso 2 vezes na minha vida. Uma vez faz muitos anos que eu pedi para Deus me mostrar se eu tinha algum pecado oculto e se tinha alguém magoado por alguma atitude minha e ganhei uma lambada que eu fiquei assim, sem rumo por um tempo, até eu ir lá e resolver o meu caso com a pessoa. E a semana passada eu fiz isso de novo. Perguntei para o Senhor o que tem de errado na minha vida. E olha que ele me mostrou, mas ainda bem que foi ele que mostrou. Porque quando é ele que mostra, ele já te dá o escape. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, vamos ter coragem de ser mais constantes no Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, e deixar essa de liberta Barrabás, vamos deixar isso de lado, porque Jesus veio para transformar a minha vida, para fazer de mim algo, um instrumento na mão dele. Então, a partir do momento que eu tenho um encontro com Cristo, qual é a minha função? Pregar o evangelho, viver o evangelho, para que as pessoas vejam Jesus refletido na minha vida. E aonde será que eu estou errando? Então, essa é a nossa pergunta dessa semana. E nossa, amanhã, sexta-feira santa, vai ser um dia de filmes e cultos na igreja, assim, muito tristes, né? Porque vai reprisar a morte de Cristo. E aí você pensa o seguinte: Jesus foi pregado na cruz com os pregos, né? Com os cravos. Cada vez que eu recometo um pecado, eu estou pegando e botando um prego de novo lá na cruz. Qual é o prego da sua vida que você tem coragem de tirar fora essa semana? Nós todos temos consciência do que é uma vida de santidade. Cada um tem um problema, uma questão para ser tratada. Então, eu desafio você a pensar em qual é o prego que você vai falar, eu não vou colocar mais. Esse pode ser que eu ponha outros, mas esse eu não vou mais. E é assim a vida do crente. Aí é frustrante? Não é frustrante, é gratificante, porque você vai se vendo lapidado, assim como o diamante. O diamante bruto não vale quase nada, mas ele lapidado, cada fatiazinha que tem, aprimora o brilho. Então, vamos tentar, sabe, nos colocar como diamante na mão do Senhor e que ele vai lapidando para que depois, a hora que esteja pronta, seja uma pedra brilhante e muito valorosa. Nossa, estou até poética hoje, mas é isso aí mesmo. Então, você não nasceu à toa, você não está no seu contexto à toa, você não caiu de paraquedas, você não é só uma identidade a mais, um número a mais. Não, você é um filho amado, porque em Deus matou o próprio filho dele porque te amou, para que você tenha a salvação e tenha a vida em abundância agora. Não abra mão das bênçãos. Não leve a sua vida inteira, mais ou menos, porque não tem coragem de tomar uma decisão. O cima do muro não nos cabe. E eu não sei qual é o seu muro, eu sei qual é o meu. E às vezes eu nem sei o meu. Então é aí que vem a coragem de pedir para o Senhor, me mostre o que eu tenho que mudar. E eu tenho certeza que quando ele vier no cavalo branco, nós vamos estar alegres e sabendo que nós vamos subir junto com eles, com ele. Amém? Beijo grande para vocês. Até o próximo estudo. Vamos ver quanto tempo a gente leva para terminar o Evangelho de Lucas, tá bom?